sou um vaso de barro. E nós somos um vaso de barro. O problema é quando nós achamos que somos o tesouro em vez do vaso de barro. Nós carregamos um tesouro. E o vaso de barro, eu descobri com o passar do tempo que ele não precisa se esforçar para se tornar vaso. Ele precisa se entregar. Uma matéria-prima tão barata, encontrada em qualquer esquina, mas que se torna um vaso de honra, porque possui um tesouro que o próprio Deus coloca dentro de nós, como mães, como esposas, como mulheres. E carregar esse tesouro exige responsabilidade, maturidade. É tão lindo ver o caminho do Senhor desde o começo da conferência, alinhando o nosso coração. Todas as vezes que o Senhor nos chacoalha, todas as vezes que o Senhor permite situações que não entendemos, é para que a glória dele, o nome dele seja glorificado. E você precisa confiar nesta verdade bíblica. Muitas situações expõem o nosso coração. Algumas situações expõem outros corações. Mas em todas elas nós aprendemos e submetemos o barro às mãos do oleiro. E eu entendi que desde o começo dessa conferência foi um convite do Senhor. Desce aqui, tira o sapato, tira esse peso, deixa a bolsa. Como a Vivi fez, dá um beijo para as amigas e fala, estou indo para a casa do oleiro. Ali, só ele vê a parte feia. As orações feias, ninguém quer fazer as orações feias. Sonda, ó Deus, o meu coração. É dolorido olhar o oleiro quebrar aqueles fragmentos endurecidos da nossa alma. E o barro entre os seus dedos escorre para dar lugar a algo novo. A algo fresh, fresco. Que eu entendo que o Senhor está fazendo conosco. Eu sei que aquilo que muitas vezes o Senhor nos pede, nós entregamos chorando. Mas quando olhamos para Ele, o vemos sorrindo. Confie nesse Deus de amor sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os desafios que você está enxergando durante esses dias. Não fuja daquilo que o Senhor está propondo para você. Gente, eu vou dar um testemunho bem rápido. Eu terminei ontem a ministração sobre o casamento, sobre Jael, sobre firmar estacas. Eu peguei o meu telefone. Fui no cantinho da disciplina, lá na salinha. Se alguém me viu ali, era isso mesmo. Amor, me perdoa, amor. Me perdoa por atitudes te desautorizar. Me perdoe por ser tão rígida e não ser maleável nas tuas mãos. Porque eu aprendi que ver o teu sorriso é ver o sorriso de Deus. E você sabe o que eu aprendi também? Não falei isso para ele, mas vou falar para vocês. Através de um pregador britânico também. Não lembro o nome dele agora. Mas foi no livro do John Piper, O Sorriso Escondido de Deus. Muitas das vezes, o olhar de dureza, de rigidez é para te melhorar. Mas é tão lindo que neste poema desse pregador britânico, ele fala que existe um sorriso de Deus também por detrás de uma situação carrancuda. Então, eu vejo o Senhor sorrindo. Meu amor, eu te amo. Obrigada por obedecer aquilo que a palavra nos diz. Você me lavou com a palavra quando eu estava suja. Quando as minhas dores foram maiores do que eu imaginei e marcaram o meu vestido. Eu que poderia ter escolhido no meu guarda-roupa força e dignidade, escolhi amargura, raiva. Dúvidas que me levaram a questionar o amor de Deus. Eu coloquei esse vestido que era tão apertado. Travava os meus movimentos. Porque roupa confortável é aquela que a Carol faz lá, o teste do crente. Hoje eu vim do teste do crente. Porque eu sou sanguínea. E eu tenho que parar de dançar para não passar vergonha. Meu marido já está assim. E essas roupas me apertavam. Não me deixavam correr para os braços do Senhor e para o propósito dEle. Caminhos que não conhecemos, porque sabemos só o que sabemos. O Senhor é que sabe de todas as coisas. Precisamos nos submeter. Mas nesse lugar de autoridade, o Senhor, através do meu marido, e o Senhor, através das suas próprias mãos também, sobre você, em dias difíceis, mulher que também não tem um marido ao lado, ou você que tem o seu marido, são as mãos do Senhor, desatando essas roupas, te deixando mais confortável para correr. E engraçado, que o Senhor está nos chamando para correr. O Senhor está promovendo uma aceleração para aquilo que Ele quer fazer. O Senhor, Ele está com uma expectativa de salvação. Só que para ter salvação tem que ter arrependimento. E para ter arrependimento você tem que olhar para dentro de si. Nós estamos acostumadas a olhar para o lado. E é muito fácil nos compararmos com outro vaso. Mas o Senhor está falando, chegou a hora que você vai começar a se comparar olhando para cima. Porque Ele é o padrão santo e elevado. E é sobre isso que a igreja brasileira e das nações precisa se movimentar. Acabou o tempo de olhar para o lado. Isso está te distraindo. Olhe para cima e o Senhor vai te convidar a olhar para dentro. E você vai ver coisas que você não gosta.
Você vai receber um convite para deixar coisas para trás, para receber outras que estão adiante que você ainda não conhece. E a minha amiga Dai estava ali, a Vivi já estava aqui chamando, e a gente estava ali, e 1, e 2, e 3, ela, corre em nome de Jesus, Senhor, é contigo, uhul! Na hora que eu saí correndo, eu falei, o Senhor está falando, Abacuque. Escreva em letra grande a visão que eu estou te dando, porque você vai precisar ler correndo. O Senhor tem pressa para alcançar a tua casa, para te dar um casamento feliz, uma maternidade leve. O Senhor está com pressa, Ele quer que você corra para o propósito dEle. Só que escreva a visão correta. A visão não diz sobre você. O avivamento não carrega nome de homens. O avivamento carrega o nome de Cristo. Uma cruz que precisa ser aceita para percorrer e alcançar a coroa, a proposta. A tua recompensa não vem de homens, não vem de plataformas, não vem daquilo que você conquista aqui nesta terra. Vem daquilo que somente Ele pode te dar. E vou te dizer, se você clamar pelo céu, Ele te dá a terra por herança. O problema é que estamos clamando pelas coisas que homens podem nos dar. E por isso que o título dessa mensagem é A Falsa Ideia do Poder e do Controle. O Senhor está nos chamando para carregarmos o evangelho puro e simples e corrermos, escrevermos a visão em letra grande, visão que tem como base e fundamento a Bíblia. Mulheres que ouvem o céu e se movimentam por ele. Olha o que o Senhor está falando nesses dias, sobre maturidade, sobre novas vestes. A simplicidade que você carrega não diz sobre o trabalho que você tem, diz sobre o coração que você tem, sobre como você olha as pessoas, sobre como você as faz sentirem. Debbie Titus, ela já ensinou algo para as mulheres. Ela dizia assim que muitas das vezes os filhos ou as pessoas que passarem por nós não se lembrarão de todas as palavras que dissemos, mas nunca se esquecerão de como as fizemos sentir. Eu fico impressionada quando eu estou viajando e servindo ao Senhor e as pessoas me agradecem por ser educada, por não exigir aquilo que eu não preciso. Isso te tornou, parece que agora isso é ser muito especial. Gente, isso é fundamento aonde nós estamos agora, que começamos a exigir. Nós estamos gostando de termos um controle e um poder nas nossas mãos sobre os nossos maridos, sobre os sonhos, nossos sonhos. Quando eu fiquei em casa 7 anos e meio com a minha filha quando ela adoeceu. Eu ajudava na igreja, somos família pastoral no sul da Inglaterra há 25 anos. E o Senhor falou, para tudo. Como a Vivi falou aqui sobre a Vitória. Tão santo quanto você fazer um seminário é ter uma família e casar. Foi quando eu conheci a Vivi e ela falava, a maternidade é um altar de adoração a Deus. Eu falei, eita que ela é da minha tribo. Deixa eu colar nela para aprender. Porque eu não tinha referências de mães que levantavam um altar de adoração a Deus. Como você sempre diz, aquele filho cheiroso, alimentado, é obra de Deus na terra. A família que consegue rir ao redor da mesa é obra de Deus na terra. Meu marido tem falado muito sobre isso. O que é céu na terra? É você aprender a desfrutar daquilo que você tem. É você ser grata, não olhar para os lados. É você encontrar consolo e esperança na palavra de Deus. É você parar de arrastar para o lado e buscar estratégias do Espírito Santo. Porque essa guerra você vai vencer com a visão do alto. Não com a visão do Instagram, da tua amiga. Nós nos acostumamos a colocar comida no micro-ondas. O Senhor está falando, é maturidade. Você não vai só fazer, você vai descascar. Vai picar. Vai procurar no YouTube como faz, se precisar. Vai fazer o seu melhor, porque eu aprendi que banquete não é uma comida requintada. É fazer muito bem feito aquilo que você tem na mão. Então arroz e feijão pode ser um banquete preparado por uma mulher que é diligente, que é esforçada, que é fiel. E eu não estou falando sobre arroz e feijão. Meu Deus. Isso diz muito sobre aceitarmos a nossa finitude, a nossa carência da glória de Deus e da presença dEle sobre nós. Nossa verdadeira natureza é limitada e dependemos de Deus. Mas procuramos desesperadamente maneiras de nos assegurarmos que temos algum poder sobre a nossa vida, sobre aquilo que Deus quer fazer, sobre aquilo que Ele está fazendo. Somos rápidas e eu creio que esse ajuntamento, ele nunca mais vai parar. Porque esse lugar é um lugar protegido. É um lugar saudável para que o Senhor revele o próximo passo e a nova estação como igreja nas nações. Porque tem muitas líderes aqui que vão pegar esse alimento e vão reproduzir. Vão fazer em suas casas. Sabe aquela comida que você come e fala, me ensina como é que faz? É conferência papai. Já falei pra Vivi, tô aqui, bato carteirinha, quero receber. Meu marido já falou, vai nesse, é preciso. Vai falar que esse homem não fica feliz quando você chega toda animadinha. Mas tem vergonha de falar dessas coisas, não é disso que eu tô falando. Não, deixa, eu ia falar um negócio que a Debbie Titus, mas até que ela falou, ficou com vergonha. Eita, meu Deus. Depois você fala, Vivi, você sabe o que é? Do livro, do presente, pro marido, que a Debbie fala. Eu não. Um beijinho, não? Beijão.
É. Ela fala que quando você volta da conferência, volta feliz, leva um livro, um presente, um beijo cinematográfico. Assim, então. Ficou melhor? Amor, eu chego daqui uns dias. Se bobear, ele tá... Ai, Jesus, por que eu sou assim? É que eu fico em casa, amiga. É isso aí, né? É o que tem. E é muito difícil estabelecer uma linha exata de algo que tem algum tipo de valor para você. Deixa eu explicar. E você atribui isso a um valor absoluto. As coisas têm valor, mas não absoluto. Absoluto é Deus. E muitas das vezes nós infringimos mandamentos e ordens bíblicas porque nós colocamos um valor absoluto em algo. E isso é uma falsa ideia de poder e glória. Porque quando você entende que o Senhor é absoluto na tua vida, você não tem problema de devolver o controle e a glória para Ele. E essa falsa ideia e esse desejo desenfreado da nossa alma, porque estamos olhando demais para o lado, tem nos corrompido, tem nos enfraquecido, tem nos distraído, tem nos cansado. Porque a palavra diz que nós corremos e não cansamos. A visão para Abacuque, a palavra de Deus para Abacuque, reclamando, vivendo uma situação difícil era: vá para a torre de vigia, sai desse meio, se separa, se consagra, olha as coisas como eu estou olhando, e você vai discernir aquele inimigo que está chegando. Você vai ter tempo de ter a estratégia que eu vou te dar, como Jael estava observando. Você acha que ela estava assistindo Netflix e no Instagram dentro da tenda? Ela estava só aqui, ó. Ela não estava emburradinha, porque ela não foi para a guerra. Ela estava sendo uma mulher grande nas mãos de Deus, para o reino dele. Porque grande é participar do que Deus está fazendo. Uma orquestra, ela funciona do começo ao fim. Quem está lá atrás não está fazendo menos. Está participando de uma linda música entoada para que todos ouçam. Desafina para você ver. Não quero mais. Não é do meu jeito. Uma falsa ideia do que é poder, do que é glória, do que é o controle. Nós estamos pegando para nós e chamamos de absoluto aquilo que só Deus carrega. Aquilo que só Deus é. E vou te falar uma coisa: se Deus tem algo para você, ninguém vai parar o que Deus tem. Ninguém. Mas Ele precisa de mão de obra especializada. E sabe qual que é a mão de obra especializada de Deus? É gente. É gente que é gente. Que bate no peito e diz: eu não sei. Eu estou aprendendo. Eu sou pastora, mas tenho desafios e preciso dar o próximo passo. Eu não tenho controle, mas eu tenho joelhos. Eu não tenho a resposta para você, mas eu sei o que a palavra diz. Que quando nós não entendemos, quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. C.S. Lewis, ele fala também disso com sabedoria no livro Mero Cristianismo. Que há ocasiões que o amor, por exemplo, de uma mãe pelos filhos precisa ser reprimido, ou senão levará injustiça para os filhos. Me lembrei de Davi com Absalão. Nós colocamos aquilo como absoluto e nos corrompemos. Nós acreditamos que glorificar a Deus é estar nesta plataforma. Sendo que no grande dia, muitos vão dizer que fizeram muitas coisas e pregaram para multidões e fizeram isso e aquilo. E o Senhor vai falar: pera, eu não lembro de você. E daí chega Maria, ainda enxugando a mão assim, ó. E vai falar: chegou, minha filha. Ah, se você soubesse que a tua semente alimentou uma multidão. Te conheço, serva boa e fiel. Através de você, o teu filho pode fazer aquilo que você acha que você tem que fazer. Já parou para pensar? Nós estamos mais preocupados em carregar o nosso nome do que fazer caminho para Deus. E eu me lembro de Zacarias e Isabel. Isabel não gerava, porque o seu ventre estava sendo testado. Antes de o Senhor te entregar algo, Ele vai te chacoalhar. Ele vai testar as tuas intenções. Ele vai fazer você entender que não é sobre você. Ele vai te ensinar a parar de duvidar, para que você não perca a tua autoridade. Porque muitas das vezes quem duvida fala o que não deve. E é tão lindo que quando João Batista nasce, eles vão dar o nome para eles. Na cultura, era para que o filho carregasse o nome do pai. Naturalmente seria Zacarias. Mas o Senhor falou: chegou um tempo onde aquilo que eu estou gerando não vai carregar o teu nome como uma cultura. Como sempre aconteceu até aqui. Nós acostumamos com a cultura, nós acabamos nos inserindo na cultura. Mas Tim Keller, em seu livro Deuses Falsos, ele fala que não tem como denunciar uma cultura sem antes discernir os ídolos dela. Qual seriam então os ídolos de uma cultura que precisa carregar um nome a todo custo, seu próprio nome? Ego, glória, controle. Achar que se não carregar o teu nome não vai funcionar direito. Ah, mas a igreja está crescendo, o Cristo está crescendo em você? É necessário muitas folhas para esconder uma árvore que não tem frutos. Que nós começamos a fazer em nome de Deus, mas para nós mesmos. E isso nós chamamos de reinos particulares. Uma cultura no meio das mulheres como o feminismo, onde começamos a olhar para nós mesmas. Mas o Senhor está nos chamando para denunciarmos os ídolos dessa cultura.
para estourarmos o balãozinho inflado do nosso ego. E muitas das vezes, aquele mais inflado é o mais vazio, igual uma bexiga. Em um outro livro do Tim Keller, ele fala que o ego ele é inflado, atarefado, frágil. Você começa a fazer tudo para aparecer e se cansa. E faz paz que você é gente em vaso de barro, porque a árvore que dá fruto o tempo todo ela é de plástico. Eu estou cheia lá em casa delas. Não exige trabalho, sacrifício, renúncia. E a beleza nas estações. Elas nos fortalecem, elas nos constroem para sermos o que Deus sonhou que nós fôssemos. Falei certo em português? Nós. Aleluia. Porque Ele vê aquilo que você não vê, Ele vê potencial naquilo que você está chamando só de dor. Eu falei hoje no chat, tem situações, nós vamos ler Daniel, tá gente? Abre a Bíblia em nome de Jesus, que nós é crente. Nós precisamos entender que assim como Daniel estava vivendo aqui no cativeiro babilônico, passando por opressão, por escravidão, por testes. Alguns estudiosos dizem que quando você quer acabar com uma raça, você interfere na literatura, no que eles comem, como eles se vestem, chamam eles de outro nome. É o que está acontecendo conosco. Nós somos Daniéis, nós somos Déboras, profetas dessa geração, que o Senhor está chacoalhando e falando: ei, eu te chamei, só que você precisa se posicionar diante daquilo que você conhece de mim, não daquilo que você acha que é bom. As tuas boas intenções até agora não resolveram a situação do teu casamento, as tuas boas ideias, mas uma estratégia específica do Espírito Santo derruba muralhas com gritos, derruba gigante com 3 pedras. Não faz sentido humanamente. Um vaso de barro nas mãos do oleiro. Mulheres que querem carregar a presença, somente ela, que não fazem questão de lugares, mas não querem perder a presença de Deus. Isso não diz sobre ter uma vida perfeita, estável. Isso diz sobre andar sobre as águas mesmo quando elas estão turbulentas. Porque o Senhor está ali. E se Ele está te chamando, vai com Ele. Olha para Ele. O que fez Pedro afundar? Ele começou a olhar para o lado. Mas o Senhor hoje Ele agarra na tua mão como um respiro, como um oxigênio. Eu sei muito bem o que é ver alguém faltando oxigênio, porque a minha filha sempre tem falta de oxigênio. Ela desfalece, ela perde a cor, vai perdendo o brilho. E eu corro, eu olho a visão, aquilo que eu escrevi, aquilo que Ele falou. A minha alegria não é terrena, aquilo que eu tenho é o suficiente. Eu celebro o que ficou, eu parei de me entristecer pelo que eu perdi. Eu olho a visão correndo, eu pego essa máscara e eu coloco nela. E a cor vai voltando, e os olhos vão se abrindo. E um dia o Senhor me falou: fique até que você veja o sorriso dela. E essa é a minha graça. E ela te basta. E o Senhor está falando: você está cansando? Você está correndo no teu compasso. Aquilo que você força, que você acelera, te lesiona. E esse ajuntamento é uma grande reabilitação de chamado. De mulheres, de esposas, de mães, de ministras, de pastoras curadas, que liberam águias para voar, que não se intimidam com o crescimento do outro, com a ascensão do outro. E daí você vai se admirar que enquanto você vê todas aquelas águas voando, você está olhando elas daqui de baixo, porque o Senhor te faz crescer ainda mais. Peça as coisas desse céu. O Senhor Ele está colocando uma máscara de oxigênio em uma Babilônia. Mas sabe o que eu vou te dizer? Ai meu Deus, deixa eu ver a hora. Eu preciso ler só a Bíblia um pouquinho, para daí a gente ler. O Senhor Ele está contando com você nesta Babilônia que os profetas já diziam: vai cair. Pode passar, rei. Os frutos revelam: o meu reino vai se estabelecer sobre todos os reinos criados por mãos humanas. E o reino de Deus, como uma matéria-prima simples e uma pedra, despedaça a estátua de Nabucodonosor. E não sobra nada, nem pó. E a palavra diz que como uma montanha encheu toda a terra. E isso aponta para o reino de Deus nesses dias. Toda estátua levantada por mãos humanas. Nabucodonosor levantou uma estátua porque venceu uma guerra e se achou demais. E em vez de colocar como no sonho dele, ele levanta ela inteira de ouro. Mas eu quero te dizer, no sonho os pés eram de barro e de ferro e a cabeça de ouro. Quanto mais você se acha, quanto mais você cresce, quanto mais você se glorifica por si mesmo, mais as suas bases são frágeis, são como ferro e barro. E elas despedaçarão através de uma matéria-prima santa, pura, que é uma pedra que veio, a palavra diz, no capítulo que eu já vou dizer, sem auxílios de mãos humanas, porque era o próprio Deus despedaçando o reino de Nabucodonosor nestes dias. E Daniel avisa: Deus está levantando profetas e está avisando: te conserta, te apruma, te ajeita, olha para mim, olha para o céu, para de olhar para o lado. Nabucodonosor reconhece rapidinho, mas logo se volta para a tua arrogância. Essa história dramática do livro de Daniel diz sobre um rei que amou ser poderoso, mas um menino, mais mulheres que eram dominadas pelo poder de Deus. Meu Deus. E é interessante que Nabucodonosor diz, significa: Deus proteja o meu reinado.
Deus avisou, ele reconhece, depois volta atrás e fica como um animal no pasto sozinho. Até que reconhece, porque eu quero te dizer algo. Quando Deus vasculha os teus bolsos, não é para te deixar lesada, é para te curar, para você parar de ser uma menina, para te amadurecer. Oh, Jesus. E o que acontece? Nabucodonosor, ele acorda desse sonho suando frio. Ele vê o negócio vai ficar feio. Porque tudo aquilo que te cansa, tudo aquilo que você tenta fazer com as tuas forças, vai te cansar. E a sensação falsa de poder e glória, se você tem uma ambição de poder e controle, a tua vida vai ser mesmo apreensiva e ansiosa. Você vai ficar o tempo todo, o que eu posso fazer para isso acontecer? Como que eu posso ser? Como é que eu posso fazer? Ai meu Deus, o que é isso? O que é aquilo? O medo é sempre um braço de quem busca poder. Medo de ser descoberto, que na verdade os pés são de barro, frágeis. Deus não precisa de matéria-prima, que chamamos de ouro. Por isso que as ruas de ouro ficam debaixo dos nossos pés. Para nos lembrarmos aonde as riquezas precisam estar. Você pode ter, mas isso não pode te ter. Deus está chamando Daniéis que não se corrompem com elogio e glória. Daniel foi colocado em cargos altíssimos, porque trazia revelação de sonhos que magos e feiticeiros não conseguiam. Me lembro do testemunho aqui da aba, de uma mulher que veio e o poder de Deus transformou. Aquela mulher trouxe revelação exata e que nenhum mago e feiticeiro faria, senão o poder de Deus. Sobre a vida de uma mulher disponível, uma Débora, uma profeta levantada por Deus para esse tempo, que não atribui a si, vive aquilo que acontece de bom, mas aponta para Cristo. E você tem nos ensinado através da sua vulnerabilidade, dos teus nãos, os nãos que você tem dado, a forma com que você tem se posicionado em cada detalhe de banner, em cada movimento. Os teus nãos têm levantado uma geração de Timóteos. Eles podem, você não. Olhe para essas mulheres de Deus que estão se levantando nesse tempo. Nabucodonosor talvez estava com medo de descobrirem que ele não era tudo aquilo. Porque se você tem necessidade de levantar uma estátua, é porque você deseja mostrar para os outros aquilo que você nem é. Medo de perder o que construiu, porque quando você constrói, você tem que manter. Mas o Senhor fala que aquela que constrói a casa sobre a rocha, Ele mesmo mantém. Mesmo diante das maiores aflições, lutos, decepções, traições, perseguições, rejeições. Pare de se lamentar das tuas dores. Pare de atribuir e esconder os teus erros nos erros dos outros. Daniel não atribuiu a pressão babilônica e fez assim, ó. Porque é exatamente essa estátua que eles foram convidados a se curvar. Lembra da história? Que está aqui, ó, Daniel 3. Daniel e seus amigos. E eu acho tão lindo que o Senhor faz a gente andar em pequenos grupos mesmo. Nós estamos em uma grande multidão, mas você volta num pequeno grupo. E aquilo que o Senhor está te pedindo é: ajude a sua amiga a se manter no mesmo desafio que eu te dei. Busque o Espírito para ser uma amiga segundo o coração de Deus. E aqui, Daniel 3, fala 15. Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha quente. Olha só quem Deus está chamando. Pessoas que não se corrompem por pressões, por ameaças, por elogios. Porque nós vemos lá na frente, no capítulo 5, que o filho de Nabucodonosor, ele também era um homem corrompido, alguém que não aprendeu com os erros do pai, Belsazar. E nós vemos Daniel ser tentado em duas esferas: ameaça de morte e tesouros de um reino. Porque Belsazar fala: se você desvendar o que está escrito na parede, eu te dou tesouros. Ele falou: guarda para você os teus tesouros. E Daniel falou para o pai dele, anos e anos atrás, ainda ele como jovem: eu não me prostro e se for preciso, morrerei. Daniel não fez assim: ah, Deus, o Senhor está aqui, conhece meu coração, né? Só vou abaixar aqui para não dar ruim. Mas o Senhor conhece. A gente está assim: não, eu só fiz porque, né, vai que... Não, só foi um jeitinho aqui, eu só me introduzi aqui. Não, eu só falei. Não, eu só peguei. Mas o Senhor conhece meu coração. É, mas as suas ações testificam daquilo que está no teu coração. Daniel não fez um combinado. Porque o que o Senhor está falando é o seguinte: para esse tempo e para essa hora, Oséias sobre a sua vida. Você não vai só conhecer a mensagem, você vai viver. Você vai se tornar uma mensagem. Por isso que as tábuas foram escritas no coração. Porque é necessário ser no meio daqueles que não são. E uma luz vai se acender como um farol, apontando o caminho para Cristo. Para que pessoas se convertam, se arrependam dos seus maus caminhos. E o avivamento de Deus desça sobre a terra como uma chuva serôdia, atemporal. Quer dizer, fora de estação, fora de tempo, que não condiz com as condições. Essa chuva vai encharcar as igrejas e trazer cura, redenção, transformação. Não é só onde eu estava, mas o que o Senhor fez. Daniel, ele não só conhecia as escrituras por ser um judeu, por estar numa cultura judaica, crescia na sinagoga, lendo os profetas, isso sustentou. Mas mais do que isso, você conhece e você experimenta.
através do seu posicionamento, daquilo que Deus está te chamando. Vamos correr aqui para o capítulo 5, que nós precisamos acabar. Oh, Jesus. Quer ser profeta? Dentro da tua casa. Você é. Você vai ser testada. Você vai ser purificada. As tuas intenções vão passar na peneira. Porque muitas das vezes, por aquilo que nós brigamos, é por aquilo que nós queremos. E quer saber? Se aquilo que você quer é o que Deus quer, não tem nada, Babilônia, que permaneça diante de uma pedra que esmiuça um reino levantado por homens, desejos carnais e humanos. O Senhor está claramente elevando o padrão, porque nós ficamos medíocres no nosso cristianismo. Nós achamos que agradecer já é ser bom demais, ser grato, ser educado. Ai, mas como eu sou santo, só porque você falou obrigado, você não faz mais que a sua obrigação como cristão. O padrão elevado de Cristo é você perdoar os teus ofensores e clamar para o Pai da tua cruz: perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que eles fazem. Esse é o nível de cristianismo para esse tempo, não é sobre você. Nós estamos cheios de investidores que estão aí sentadinhos esperando o retorno. Pois agora eu volto e faço isso porque eu vou ter isso. Para! O servo já tem a sua recompensa. Aquilo que ele faz, ele não precisa de recompensa terrena. Ele já sabe que a aprovação do céu lhe basta. E se não te basta, você está com um sério problema de poder e de glória. E essa estátua precisa cair. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, Daniel, separado. Deus é meu juiz. A tua reputação está escondida em Deus. O Senhor, Ele reage ao teu posicionamento. Meu posicionamento diante da minha dor é ser obediente. É não pegar coisas que eu atribuo como valores absolutos, mas entender aquilo que o Senhor chama de absoluto. E absoluto é minha casa, e absoluto é minha família, absoluto é meu marido, absoluto é aquilo que eu faço para Deus quando ninguém vê, absoluto é quando eu me curvo, quando eu não me curvo e está todo mundo se curvando, absoluto é eu não. Eu acredito que muitas mulheres aqui vão começar a falar não. Tá falando sim demais. É tudo bonitinho, é tudo fofinho. Tem florzinha encapetada no inferno. Por isso que Isaías arranca a roseira brava e planta a murta que remete à radaça. Uma mulher posicionada para esta hora profunda, que cresce em terras desérticas. Os profetas que o Senhor está levantando nesse tempo estão chacoalhando e tocando nos fundamentos. Por isso a pressão, por isso a perseguição, por isso as dores de parto. Ele não traria à luz aquilo que Ele permite ser uma gestação, mesmo que consigo traga dores. O Senhor está levantando profetas, e todas as vezes que o Senhor está querendo dar um 360 na igreja de Cristo, da noiva, para preparar o caminho, o nome dele não vai ser Zacarias, o nome dele é João, porque eu estou aqui para gerar para Deus, e o que eu estou gerando faz caminho para o Messias, para trazer arrependimento e salvação de famílias. No espírito de Elias, João Batista se moveu, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. E eu profetizo essa palavra sobre as igrejas, sobre as lideranças de pais e filhos, de famílias pastorais, de mulheres aqui com suas famílias, empresas, trabalhos, que caia por terra. Não, família não dá para trabalhar junto. Dá sim, é bênção, é para a glória de Deus. Os filhos se converterão aos pais. O filho vai aprender com o pai, mas o pai é aquele que também aprende com o filho, porque no reino de Deus não tem maior ou menor. Somos todos servos pequenos, frágeis, vasos de barro que carregam um tesouro que aponta para o poder de Deus. Aleluia! Você é fraca, mas Ele coloca a força dele em você e te diz hoje: você é forte. Esse é o nosso Deus. Abre aí rapidão, Daniel 5. Pode chamar a equipe de louvor, amiga? Não, vamos diretão. Vai que, né? Belsazar pega os utensílios. Filho de Nabucodonosor, nós estamos encerrando, tá? Aguenta. Já vai, vamos rapidinho. Vocês ri? Eu tô aqui, ó. Olho na bola. Belsazar, filho de Nabuco. Esse tempo tem Belsazars, filhos que não aprenderam com os erros dos mais velhos. E eles sempre gostam de dar um passo a mais. As taças do templo que Nabucodonosor pegou e guardou na sala dos tesouros dos deuses. E esse filho falou: o quê? Vou usar. Está profanando, está usando utensílios que são santos, sagrados, para os seus prazeres. Vou aproveitar que eu sempre quis ser cantora sertaneja, famosa. Até babei. Vou fazer um sucesso no gospel. Por que não? Pega os utensílios e usam para o seu próprio prazer. Mas sabe o que aconteceu? Vamos ler rapidinho aqui. Quando eles estavam fazendo isso, o capítulo 5 diz sobre uma inscrição na parede. De repente, esse rei, que o nome dele, o significado era Bel, proteja o rei. Babilônia, politeísta, vários deuses, um para cada gosto. Você quer isso? Toma esse Deus. Você quer isso? Toma esse Deus. Nós estamos criando deuses. Viramos politeístas, será? Criamos um Deus de acordo com os nossos desejos? Esses deuses vão cair. Eles estão sendo denunciados hoje, em nome de Jesus.
Quando ele usa isso, o que acontece? Capítulo 5, verso 5. De repente, viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede. Meu Deus. E era o Senhor falando. Vamos ver o que o Senhor estava falando aqui? Capítulo 5, verso 25. Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E o significado das palavras é, vírgula, rapidinho. Daniel nessa fase já estava idoso, já era velho. Estava 2 anos da Babilônia ser derrubada. Mas ele tinha sido diminuído em seu cargo. O Senhor estava prestes a romper. E todas as vezes que o Senhor está prestes a romper, Ele testa todos os nossos limites. Daniel, que foi um homem usado por Deus, poderia falar: ao menos isso eu mereço. Sabe assim? Igual Raquel, quando antes de sair da casa do pai, pega os ídolos de ouro e de prata, põe no bolso e esconde dentro do camelo. Porque ela diz assim: eu sofri tanto, isso aqui é o mínimo que eu mereço. Mas o Senhor está falando: esses ídolos pequenininhos que você está escondendo, que até você não identificou até agora, vem aqui. Eu estou apontando eles aqui. Eles são pequenininhos, mas fazem um estrago grande. Porque o que destrói a plantação são as raposinhas. Me dá. Eu estou no meu período, não posso me levantar. Usamos daquilo que Deus nos deu para manipular aquilo que nós queremos. E esconder aquilo que nós desejamos, como concupiscência da carne. Desejo desenfreado, isso chama idolatria. De coisas lícitas boas, mas que se tornaram em valores absolutos. O Senhor está falando: daqui, filha. E a palavra diz que Mene, Mene, o Senhor diz: daí pegou, chama lá Daniel. Ele não estava emburradinho também, ele estava disponível. Ele estava ali, jejuando, orando. A palavra fala o tempo todo, jejuando, orando, buscando, tendo as coisas primárias, como Paulo fala. Vocês estão brigando e se distraindo por coisas secundárias. Eu estou agora realinhando a igreja e estou apontando para aquilo que é primário. O que é primário? A minha presença, a minha glória manifesta. E você, de joelho. Porque se ainda assim você for para uma fornalha fazendo o que é certo, o fogo que poderia te destruir só vai desatar as cordas que amarram os teus braços e os teus pés. Ai, aleluias! E Deus fala: os seus dias estão contados, o seu reinado está ao fim. Eu declaro isso sobre todo o reino humano. Os seus dias estão contados, diz o Senhor. O seu reinado vai ter fim. Você foi pesado na balança, não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. O reino vai cair. O Senhor não divide a glória dele. Esses reinos estão sendo denunciados. Eles vão cair. E vou te falar uma coisa, para encerrar. O Senhor está de novo escrevendo na parede. E sabe por que ele escreve na parede? Porque tem um Daniel que sabe decifrar. O Senhor permite esse ajuntamento, Vivi, porque ele tem você que ele pode contar. Ele já sabia. Aquilo que o Senhor está te revelando é porque ele já sabe. Ele conta com você. E são esses profetas que o Senhor tem chamado. Em nome de Jesus. E eu só queria orar com você para responder esta palavra. Gente, é dura, mas é necessária. Sabe o que a palavra diz em Jeremias? Não sei se você sabe, mas Daniel conhecia a palavra e as escrituras. E você sabe o que diz em Jeremias? Nós achamos lindo aquele versículo: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Você sabia que o Senhor estava falando de um povo cativo na Babilônia? Ele está falando: eu sei o pensamento que eu tenho sobre você, mulher. Eu sei o que eu quero realizar. Eu sei o que eu quero fazer, mas eu preciso que você se posicione. Eu preciso que você, mesmo rebaixada, mesmo abandonada, mesmo deixada, mesmo com dores, mesmo sendo uma mãe atípica, se posicione, busque a minha presença, porque quando eu te chamar, você vai decifrar o que eu estou escrevendo na parede. E o que ele está escrevendo é: eu não divido a minha glória com ninguém. E agora eu quero manifestar a minha glória através dos casamentos, das famílias, das mães atípicas, daqueles que sofrem, daqueles que compreendem o meu evangelho. Porque eu, o próprio Deus, aprendi através do sofrimento. E todas nós aprenderemos, mesmo inseridos em um lugar de opressão, de dores, a sermos fiéis, a sermos profetas, a decifrarmos aquilo que a mão do próprio Deus está escrevendo. Ei, parece que Deus está falando: eu estou falando tanto, vocês nunca se ajuntaram tanto, e agora eu estou tendo que escrever, eu estou tendo que desenhar. Os dias estão contados. E a palavra diz aqui em Jeremias, para acabar, Jeremias 29 diz o seguinte: assim diz o Senhor: quando vocês ficaram na Babilônia durante os 70 anos, nessa ocasião onde Deus escreveu ali no muro, faltava só 2 aninhos. Por isso que está assim, por isso que está doendo. Eu falo por mim, quis desistir, cantei esse louvor, e não foi pouco não. Falei: não dou conta. Já tem esse aqui, vamos equilibrar. Esse aqui não dá. Mas o Senhor fala: depois disso eu virei e cumprirei todas as minhas boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Se levanta no teu lugar, que eu quero declarar essa palavra sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o teu casamento, sobre a tua igreja, sobre o ministério de mulheres que você está aí trabalhando, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Eu mesmo virei e cumprirei todas as minhas boas promessas. Ele está falando daqueles que ficaram, que vão ficar, quer dizer, na Babilônia. Era o que Deus está falando: vocês que ficarão, ei, olha só, vai apertar, mas ó, não esquece não, eu vou cumprir toda a boa promessa, tudo aquilo. Porque sabe por quê? Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu vos ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês. O Senhor fala: eu te dou o futuro que você deseja, porque você vai aprender a destruir os ídolos do teu coração, a entregar tudo que você está escondendo aqui e desejar o céu. E quando vocês desejam o céu, Ele faz você viver o céu na terra, nesses dias, agora, na tua casa, no teu casamento, na tua maternidade, na tua igreja local, nessa nação que você está, céu na terra, porque Ele sabe bem os planos. Esses dias estão dias contados. O Senhor quer derramar um poder sobre nós, como uma chuva atemporal, para a glória dEle, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, essa é a sua palavra, Pai.
Essa é a sua palavra para esses dias. Te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Carregamos a verdade de que tão melhor como começamos é como iremos terminar. Agora o Senhor esses dias está abrindo uma janela de graça e te dizendo, te conserta, porque melhor para mim de como você começou é como você vai terminar essa história. É como você vai encerrar essas situações que te feriram. É como você vai se posicionar através de um evangelho puro e simples. É como você vai fazer com aquilo que eu te dei. Coloca o meu nome, este novo movimento, João Batista, caminho para o Senhor, para o Messias. Em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui para a tua glória. Deus, toma, Senhor, tudo aquilo que escondemos de pessoas, mas não escondemos do Senhor. Toma, Senhor, tudo aquilo que chamamos de nosso, mas é teu. Toma os nossos medos. Toma, Senhor, aquilo que não glorifica o teu nome. Antes de vir para cá, eu tive uma visão de uma represa prestes a estourar. E tinham duas cidades. E era uma cidade construída no vale e outra na montanha. E eram cidades, e o Senhor falava assim: filha, você está ouvindo esse estralar de madeira? A represa, aquilo que eu quero derramar, sou eu. Esta água sou eu. Tem um novo movimento que eu quero fazer. Mas filha, avisa a cidade dos vales para pegarem o essencial e subir para as montanhas. Tive essa visão há 3 semanas. E eu não contei para ninguém. Para o meu marido. E eu senti de compartilhar que eu não faria isso. Eu sou obediente porque eu tenho temor de Deus. E o Senhor falou: aqueles que estão ouvindo o estralar estão juntando aquilo que não é essencial para eles, porque eles estão carregando a minha presença. E Deus é um Deus que começa de novo, mesmo após um dilúvio. É aquele que está colocando na tua mão hoje, faz assim, um raminho. No bico dessa pomba ele te dá um raminho. E ele fala assim: você vai aprender a viver bem. Eu vou começar de novo. Eu tenho esperança em gente. Eu preciso de mão de obra especializada. E eu conto com vocês. Em lugares que vocês estão inseridos e são necessários. Fazendo aquilo que só vocês podem fazer. E nesta visão eu via pessoas pegando algumas coisas de suas casas. Não cabia muito em suas mãos. E elas aprenderam a deixar coisas para trás e subir o monte. E eu me lembro que na visão, aquela represa, ela estourou. E essa água encheu. E daí ela foi até o topo da montanha. E daí eu olhava o Senhor e falava: o que você vê? Eu falei: uma cidade. Ele falou: é essa construída sobre o monte. Não tem como esconder o que eu vou fazer. E eu vou derramar, só que você precisa pegar aquilo que é essencial e subir o monte do Senhor. Suba o monte do Senhor e desfrute daquilo que Ele vai fazer, apesar de você. Não tem como esconder uma mulher edificada em Deus. Não tem como esconder a obra de Deus quando ela acontece dentro de casa. Ela é como um farol que começa a sair pelas frestas da janela. Eu tenho uma visão de uma luz tão forte dentro dos lares aqui. Eu vejo uma luz tão forte dentro dos lares, que é como que essas frestas... Oh, xerebaxê cantarabás! Meu Deus! Ela começa a escapar, não tem como conter. E eu vejo ela indo pelas frestas que ela encontra. E o Senhor falou: eu estou encontrando o caminho onde você não vê caminho. Só vive a minha presença, a minha glória. Só me busca dentro da tua casa. E essa luz, ela começa a sair pelas frestas da janela. Mas aí eu estou vendo uma mulher de joelho, com a família toda de joelho. E o Senhor fala: só que agora eu estou te pedindo, abre a janela, abre a porta, sai da casa. E o Senhor está falando, quando essas famílias cheias do poder de Deus saírem de suas casas, esse é o avivamento de uma revolução silenciosa que aconteceu dentro de casa, no alto da montanha, com aqueles que levaram o essencial. Oh, eu recebo essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eita, que ela estava do fogo hoje, gente. Aprendi com alguém. Glória a Deus, nós recebemos essa palavra, Índio. E hoje pela manhã, lembrando da nossa conversa hoje pela manhã, que eu falei que eu gostaria... Eu falei hoje pela manhã, eu me sinto enjaulada numa sala ali atrás. E eu falei que nós, como igreja brasileira, nós não podemos tornar os nossos ministros celebridades. Nós não podemos tornar pastores ídolos. Nós não podemos... Dentro de algo novo que Deus está fazendo, eu não acredito que a gente vai levantar ídolos no nosso meio. E eu fiz um pedido hoje. E estendo esse pedido para quem não estava aqui pela manhã. Mas eu quero andar no meio. Eu sou pastora que gosta de cheiro de ovelha. Eu quero abraçar. Eu não vou poder tirar foto com todo mundo, que seria impossível. São mais de 10 mil mulheres. Mas me deixa ser uma irmã em Cristo como você. Me deixa ir lá no stand. Me deixa caminhar livre. Se a gente se encontrar, eu te abraço. Mas vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus. Não é uma casta que aí é súdito e aqui é melhor. É do mesmo material. Eu tive um sonho recente. Eu sonhei que tinha uma escada muito alta no sonho. E ela não tinha corrimão, não tinha
com proteção nessa escada. Ela era uma escada muito alta. E no sonho, tinha uma multidão de mulheres que estavam no primeiro degrau da escada. E essas mulheres me colocavam na frente delas e me empurravam para que eu subisse mais alto daquela escada. Quando chegou na metade, eu comecei a ficar com medo. Eu falei, Deus, isso aqui não tem proteção e eu vou cair. E algumas me empurravam e eu falei, gente, eu vou descer. E no sonho eu desci aquele degrau e elas me olhavam sem entender e diziam, e agora quem vai subir? E eu acordei do sonho. Deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar alto que Deus quer nos colocar não são posições eclesiásticas, não é fama e nem aquilo que o dinheiro pode trazer. O lugar alto que nós precisamos estar é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, a proteção. E eu creio que a partir dessa conferência, e as conferências dessa casa, ministros vão andar no meio e não vão